Olá, aluno do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Diane Amaral, professor de História. Vamos trabalhar hoje a quarta semana do PET 3. O tema da nossa aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Temos o objetivo com essa aula de identificar o surgimento do fascismo na Itália no contexto do pós-guerra, a teoria nazista da superioridade alemã e o consequente extermínio de judeus e outros grupos sociais. Veremos também por que a crise de 1929 favoreceu o estabelecimento dos estados totalitários, militaristas, revanchistas e belicosos. Então, nós iniciamos aqui a Segunda Guerra Mundial relembrando o final da Primeira Guerra Mundial para os alemães. Então, a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial gerou humilhação e uma grave crise econômica durante a década de 20, que contribuíram para a radicalização da sociedade alemã. Temos que destacar aqui a questão da forma como a Alemanha já se apresenta nesse segundo conflito, né? A causa direta da guerra, expansionismo e o militarismo. Aqui nós temos que fazer um parênteses na questão dessas duas causas aqui, expansionismo e militarismo. Olha só, para a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, nós tivemos como causas expansionismo também, né? Várias nações economicamente favorecidas, europeias, buscando novos mercados para comércio de seus produtos e uma questão nacionalista. Ou seja, um desejo de se aproximar pessoas com etnia e cultura semelhantes. Seria a mesma coisa? Quanto à questão do expansionismo, sim, mas a questão nacionalista não seria a mesma coisa, porque aqui nós estamos falando de militarismo, né? Mas, enfim, a busca por novos mercados consumidores, a questão econômica, o teor econômico do conflito se configura também como da Primeira Guerra de 1914 a 1918. Continuando, a Segunda Guerra Mundial tem como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1939, sem uma declaração formal de guerra. Existe um termo alemão chamado Lebensraum, que quer dizer um espaço vital, como se a raça ariana, os arianos, tivessem por direito um espaço vital, seria um território separado, como se fosse uma compensação por perda de territórios lá no final da Primeira Grande Guerra. Então, a Alemanha, como eu disse na lâmina anterior, ela já vem para esse segundo confronto numa nova perspectiva muito mais militarista, muito mais agressiva. Esse espaço vital seria, então, um direito inerente ao ariano, à raça ariana, né, de possuir esse Lebensraum, segundo essa ideologia nazista. Então, toda essa ideologia nazista prega uma diferenciação, uma supremacia da raça ariana, e isso é uma das consequências, das causas, né, que vai motivar todo esse contexto aí. Os blocos que se formaram, como nós tivemos lá na Primeira Guerra, lembrando Tríplice Aliança e Tríplice Entente, aqui nós vamos ter países que vão pertencer aos aliados e países que vão pertencer ao eixo. Aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Eixo, Itália, Alemanha e Japão. A democracia liberal entra em crise,
né? Ascensão de políticos com discursos autoritários em torno do mundo. Qual era a proposta? Discursos autoritários. Por que discursos autoritários? Essa é a pergunta, né? Bom, a Segunda Guerra também traz como perfil, característica, o Holocausto e bombardeios atômicos sobre essas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Essa é uma foto da invasão na Polônia em 1939, né? É um registro desse momento aí, dessa invasão, dessa data. Em seguida, respectivamente, os ataques aéreos às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né? Pelos Estados Unidos. E aqui é o líder do Partido Nazista em 1933, Adolf Hitler, numa de suas aparições. Existem conceitos importantes que precisam ser tratados nesse conceito de Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Fascismo, movimento político autoritário nascido como reação à Revolução Russa. Só voltando aqui um pouquinho, detalhe, 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, sempre eu vou estar lembrando isso aqui. Em 1914, nossa. Em 1914, 1918. Essa Revolução Russa acontece em 1917, é uma revolução interna, é uma revolução proletariada, do proletariado, tá? Eles vão tomar o poder, o czar vai renunciar em 1917, vão existir dois movimentos aí, os bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques vão propor mudanças pela força, os mencheviques vão propor mudanças por reformas, enfim. E a Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial em 1917, devido a essa revolução interna. Outro conceito, nazismo, ideologia associada a Adolf Hitler e ao Partido Nazista de 1920. Totalitarismo, prática de um regime político totalmente a favor do Estado como controlador da sociedade. Vamos atentar muito a esse detalhe. Holocausto, genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Esses são os conceitos importantes da gente trabalhar para o estudo da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa foto, nós temos aqui um campo de concentração bem famoso, Auschwitz, a data é 1940, né? Vários indivíduos aí na perspectiva de um transporte, de uma mudança de localização, né? E como é sabido por todos, muitas vezes essa viagem não teve volta, né? Então, eles eram sempre pegos de surpresa nessa perspectiva de que iriam mudar de lugar. Será que estamos voltando? Para onde estamos indo? Mas a gente sabe que é sabido que não era esse bem o destino de mudança para lugar algum, né? Holocausto, gerado por Hitler para defender o nacionalismo. Então, o objetivo era se defender o tempo inteiro essa ideologia nazista. Defendia também que os arianos eram uma raça superior e que todas as outras, as demais, deveriam ser submetidas ou mesmo eliminadas, especialmente os judeus. Essa questão aqui, ela vem também lá do final da Primeira Grande Guerra, 1914, 1918, né? O território perdido pela Alemanha
Nessa época, os alemães fizeram referência aos judeus para justificar, então, essa questão que foi falada no slide anterior, desse espaço. Vou voltar para a gente não perder. Desse espaço vital aqui. Então, o espaço vital alemão, né, o Lebensraum, um direito inerente aos arianos, é uma questão que vem lá da Primeira Guerra e é atribuída aos judeus. Então, o principal foco de eliminação por parte da ideologia nazista eram os judeus, mas não só eles, porque além dos judeus e dos arianos existiam outras raças. Igualmente foram condenados e assassinados os descapacitados mentais, ou seja, os deficientes mentais, os deficientes físicos, os comunistas, os homossexuais, os religiosos e os ciganos. Ou seja, nada do que fizesse parte da ideologia nazista fazia sentido e seria importante de se preservar. Essa outra foto, ela mostra que mulheres judias presas no gueto de Budapeste, na Hungria. Também é mais uma situação daquela da foto anterior, né? A princípio era uma prisão, era uma mudança de localização, uma mudança de destino, mas a gente é sabido que essas viagens muitas das vezes não tinham volta. Fases da Segunda Guerra Mundial. 3 fases. Primeira, supremacia do eixo, 1939 a 41. Supremacia dos alemães sobre os adversários na Europa. Segunda fase, equilíbrio entre forças, 1941 a 43. Alemães invadem a União Soviética e a capitulação da Itália. Terceira e última fase, vitória dos aliados, de 43 a 45, último ano da guerra. Itália foi reconquistada pelos aliados, Alemanha e Japão resistiram até a invasão e destruição quase completa de seus países. O resumo da Segunda Guerra Mundial. Iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939, é o primeiro ano, né? Terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945, é o último ano. Número de mortos entre 60 e 70 milhões. Derrota do eixo, Itália, Japão e Alemanha. Estados Unidos atiram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração. A Alemanha teve que aceitar os 4 Ds: desnazificação, desmilitarização, democratização e desarmamento. Então, mais uma vez, observem, esse pode ser um item de questão. Mais uma vez, a Alemanha, ao final do conflito, é duramente punida pelo seu desenrolar, né, durante a guerra. Agora nós vamos voltar aqui, lá no início, onde nós tratamos das premissas para esta aula. Bom, então, retornando aqui ao início da proposta da aula de hoje, vamos ver essa segunda parte, onde por que a crise de 1929 favoreceu o estabelecimento de estados totalitários, militaristas, revanchistas e belicosos. Aqui nós precisamos nos ater à questão da aula da crise de 1929, onde, para os Estados Unidos, então a crise de 1929, para os Estados Unidos, ela tem um desfecho. E para as outras nações europeias, ela tem um outro desfecho. Desfecho no seguinte, assim, aqui eu quero saber por que a crise de 1929 favoreceu o estabelecimento dos regimes totalitários. Para os Estados Unidos, não, porque houve um plano de recuperação econômica do sistema capitalista. Lembrando da aula da crise de 1929, onde no governo do presidente Roosevelt foi criado o New Deal, né, um novo acordo,
E aqui, essa economia, ela fica, de certa forma, protegida, porque transforma-se, trabalha-se novamente o capitalismo, né? Então, o governo cria formas de suprir as necessidades da sociedade, empregos, obras públicas para empregar essa sociedade, seguro-desemprego, baixa de juros, emissão de papel-moeda, aumento do produto agrícola para favorecer os agricultores. Então, o governo cerca para os Estados Unidos, a partir da crise de 1929, ele cerca todas as deficiências do sistema capitalista. E para as nações europeias não houve isso. Para as nações europeias, o que nós teremos são propostas socialistas e regimes totalitários. Escrito errado aqui. Para as nações europeias, eu não terei um processo, um projeto, um programa de recuperação econômica. Eu vou ter propostas socialistas e de regimes totalitários. Ou seja, eu vou ter propostas de a instalação do comunismo para se reestruturar a ordem. Eu não tenho nenhuma proposta como eu tive, por exemplo, para os Estados Unidos a partir do governo do presidente Roosevelt. Ok? Então, a crise de 29 favoreceu o estabelecimento de estados totalitários e militaristas? Não para os Estados Unidos, mas para as nações europeias, sim. Ok? Bom, então, finalizando, nesta aula de hoje você aprendeu sobre a Segunda Guerra Mundial, causas, consequências e seus reflexos em todo o mundo. Agradeço a você e aguardo para a próxima aula. Obrigado.